não te dá paz nenhuma. Embora você pode ter todo o dinheiro do mundo, embora você pode ter todas as riquezas do mundo, todo o tesouro do mundo, você não tem paz fora de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vira para o seu irmão e fala assim, você não tem paz. Você não tem paz. Fora de Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo. Mas somente em Jesus Cristo nós temos a paz. Somente nele. Eu vou só ler a passagem aqui para vocês. Se trouxeram a Bíblia, vamos abrir então. Né? Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19. Amém? Só para nós entendermos a paz que Cristo quer nos dar. A palavra de Deus diz assim: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes, ele, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disseram-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. E depois dessas palavras soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Vamos Senhor. aplaudir a palavra do Senhor? Amados irmãos, simplesmente eu quero resumir uma coisa aqui nessa passagem, porque a palavra de Deus diz na mesma tarde, no mesmo dia, que era o primeiro da semana, era da ressurreição de Jesus Cristo, a qual os discípulos, aqueles que Jesus tinha passado com ele, que tinha instruído eles se trancaram num quarto, como nós estamos aqui. E diz a palavra de Deus que eles tinham fechado as portas do lugar com medo dos judeus, porque ali começaria uma perseguição contra os cristãos. E eles viram a necessidade de entrar num quarto e se isolar, de ficarem ali unidos, ficarem ali orando, mas com medo. Medo de enfrentar algo lá fora, medo de enfrentar a vida. Então, o mestre morreu. O mestre desapareceu, não está mais no meio de nós. Nós vimos ele sendo crucificado, nós vimos ele sendo levado, nós vimos ele. E de repente, Jesus Cristo se põe no meio deles. Amém? Amém. Jesus Cristo se põe no meio deles como Jesus Cristo quer pôr no meio da nossa casa. Quer entrar na nossa casa, quer entrar na nossa família, quer entrar nos nossos filhos, quer entrar no seu trabalho, quer entrar em tudo que você faz, no seu estudo, no seu namoro, no seu casamento. Jesus Cristo quer estar ali no meio, mas muitas vezes nós abafamos. Muitas vezes nós tiramos Cristo do meio de nós. Muitas vezes nós aniquilamos Cristo do nosso meio para quê? Para vivermos as nossas próprias vontades. As nossas próprias vontades. E os discípulos estavam ali neste medo, porque eles não esperavam que Cristo podia ressuscitar. Embora, é claro, Jesus Cristo sempre falando com eles da sua ressurreição, sempre dando sinais para eles, mas eles não acreditavam. Mas de repente a palavra de Deus diz assim, ó, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. O Senhor quer entrar na sua casa, meu amado, nesta noite. E quer falar com você mesmo, a paz esteja convosco. Talvez você esteja passando por uma tempestade, uma tribulação muito grande. Talvez você esteja passando por um desespero, uma situação que talvez seja uma doença. Alguém que esteja passando mal na sua casa, alguém que você perdeu, não sei. Alguém que já se foi, uma pessoa querida. Talvez uma pessoa que você não vê há muito tempo. Mas o Senhor nesta noite fala, a paz esteja convosco. A paz esteja com você. E os discípulos naquele momento, eles viram o Senhor, mas o Senhor teve que dar um sinal para eles. Mostrar o lado e a mão.
porque senão eles não acreditavam. O Senhor tinha que ainda dar um sinal para os discípulos. O Senhor está trazendo a paz para nós, e o Senhor já nos dá um sinal maravilhoso, embora nem é sinal, porque quando você vem à Santa Missa, quando você vem a receber a Eucaristia, quando você vem à Santa Missa com o coração aberto, alegre, você vem para quê? Para ver o Senhor, amém? Amém? E mais do que ver o Senhor, você vem para comungar o Senhor, aquele que já entra dando a paz para você. Aqui naquele momento, Jesus se coloca no meio deles. E hoje nós temos a graça de comungar Jesus Cristo que está dentro de nós, amém? Amém. Por isso que é muito importante, meu amado, você dar valor à Santa Missa. Por isso que é muito importante nós darmos valor à confissão. Quantas pessoas, infelizmente, pedem a graça por falta da confissão? Por coisinha boba? Por medo de se confessar, por medo de contar os seus pecados? Eu fico assim, abismado com essas coisas. As pessoas que têm... A gente tem coragem de pecar. Para pecar a gente tem coragem. Nossa, é maravilhoso, né? Vai lá, peca, não tem vergonha nenhuma. Agora, na hora de contar, a gente tem vergonha. Olha como muitas vezes... O mundo, ele é traiçoeiro, ele faz essas coisas conosco. Te oferece as coisas boas, porque as coisas boas você vai... Porque se o pecado fosse ruim, você não pecava. Se o pecado fosse ruim, eu não ia pecar. Agora ele te oferece as coisas boas para você entrar. Aí na hora que você tem que confessar, porque é um sacramento, a gente tem vergonha. Nós temos vergonha. É como o filho pródigo. O que o filho pródigo fez? Ele pediu a sua herança, foi para uma terra longe, gastou tudo. Agora, eu fico... Se você pegar o texto, está lá no Evangelho de São Lucas, vai falar que para pedir foi a coisa mais fácil, que é fácil pedir. Ô Dado, me dá isso, me dá isso aqui. Agora, na hora de você devolver, é difícil. É difícil. Porque a palavra de Deus diz que aquele jovem, ele foi embora, ele gastou tudo, dissipou sua fortuna, e gastou com tudo. E não teve vergonha nenhuma, porque gastou até rápido. Você lê a palavra, parece que sim, parece que foi de uma noite pro dia, né? Gastou, você, acabou. Não tem mais. De repente ele vai, sim. A palavra de Deus diz que ele refletiu, entrou em si e começou a imaginar quantas coisas tinha na casa do meu pai. E quando você pega o texto, a palavra diz assim que ele ficou pensando, eu tenho que falar isso, tenho que falar isso. Difícil. É difícil quando você vai confessar também, você tomar atitude e falar assim, eu tenho que contar isso para o Padre. Aliás, para Jesus. Eu tenho que pedir perdão por isso, pedir perdão por isso, pedir perdão por isso. Mas quando você toma coragem, meu amado, você é perdoado e as portas são abertas para você. Amém? Amém. A alegria vem no nosso coração e a paz que somente vem de Deus. Amém? Amém. Vira para o seu irmão novamente e fala assim, a paz somente vem de Deus. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Por que nós ficamos tão preocupados com as coisas do mundo? Por que nós ficamos apegados tanto nas coisas do mundo e não apegamos às coisas de Cristo? Eu imagino, seria maravilhoso se nós pudéssemos dar o valor à Santa Igreja, como a gente dá o valor ao nosso trabalho. Porque no nosso trabalho a gente vai gripado, a gente vai tossindo, a gente vai de todo jeito, a gente vai trabalhar, porque a gente não quer perder o dinheiro. A gente não perde ele. Agora, tem vezes que a missa, a gente levanta, aí você faz assim, né? Que pra ver gripe a gente faz assim, ó. É assim? Tô gripado, não vou na igreja. Aí já toma xarope, fica lá assistindo televisão, e 1 hora, que é a Santa Missa, 1h30, passa assim, ó, rapidinho. Agora, para trabalhar você pode fazer assim, ó. Não, tô bom, eu vou hoje. Não perde. Nós não perdemos, não atrasamos. Não atrasamos, você pode reparar. A gente que trabalha, a gente sabe. Você tem que estar na casa às 6 horas, você acorda, você apronta, você toma um café, você escova dente, e vai embora. Embora muitas vezes você está sem tempo, você nem penteia cabelo, você não escova dente, mas você vai. Tem gente que escova dente dentro de carro, dentro de ônibus, dentro de trem, mas ele não perde o trabalho, ele não perde. Agora na Santa Missa a gente tem um relaxamento. Para vir na igreja nós não somos a mesma coisa que nós somos lá fora. É a mesma coisa, meu amado, você é um cristão aqui dentro, você tem que ser a mesma coisa lá fora. Eu não posso ser diferente. Quando Jesus entrava na sinagoga e quando ele ia na casa de um pecador, ele era o mesmo. Ele não mudava a sua atitude. Era a mesma pessoa.
A mesma. Ele tratava com carinho qualquer um. Agora, claro, ele tratava com carinho. Agora, tinham aqueles que tinham o coração fechado e tinham aqueles que estavam com o coração aberto. Por isso que tem uma música que o padre Fábio de Mello canta. É mais fácil uma prostituta entrar no reino do céu do que muitos de nós. É mais fácil. É mais fácil uma prostituta, é mais fácil um alcoólatra. Fala assim, claramente. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos difíceis. Muitas vezes nós estamos aqui, nós não queremos a paz e o Senhor quer derramar a paz sobre nós, mas nós procuramos confusão, colocamos dificuldades, obstáculos em tudo. Vamos criando problema atrás de problema. Vamos criar dos bons e vamos fazendo problema. Um problema atrás do outro. É igual a história, né? Quando você tem um problema só, daqui a pouco você faz uns 10. Por exemplo, um dia eu estava lá em Ohio, lá em Columbus, Ohio, pregando lá com o pessoal, uma semana. Chegou um rapaz perto de mim e falou assim, cara, tô com um problema, embora já tinha um rapaz lá, uma menina, já tinha conversado com ele lá, tô com um problemão. Falei assim, é mesmo? Qual o problema? Perdi a noiva. Falei assim, é mesmo? Você perdeu a noiva? Mas qual o problema? Falei assim, o problema é que eu briguei com ela lá dentro da casa, eu desci e quebrei o carro do tio dela. 2 problemas. O tio dela chamou a polícia. 3 problemas. Deu corte. 4 problemas. Teve que pagar a corte. 5 problemas. Teve que pagar o carro do tia. 6 problemas. E a noiva não voltou para ele. 7 problemas. E um probleminha, ele causou outros 6, que não existia. Não existia nenhum problema, só um problema que tinha. Embora ele tinha problema nenhum. Porque o problema é a gente que procura. É muitas vezes quando nós que somos casados também, acontece isso muito conosco também. Por exemplo, começa uma discussãozinha e a gente começa a falar mais alto. Você pode reparar, começa a falar mais alto, vai dar um problemão, viu? Agora, se você fica caladinho, se você escuta, se você fica ali tranquilo, eu aprendi isso. Eu era de debater com a minha esposa, e falava mais. É aquele negócio, a gente tem um negócio que quem fala mais alto vai calar, né? A gente tem que aprender com o silêncio de Maria. Aquele que silencia, que é o certo. Amém? Amém. Jesus Cristo também nos ensina isso. Quantas vezes Jesus estava ali no meio, os fariseus, saduceus, vinham colocar ele em prova. De repente a palavra de Deus, parece que Jesus era invisível, né? Jesus saiu, de repente, aí você lê a palavra e Jesus saiu e foi para outro lugar. E esse cara batendo a boca entre eles mesmo. Jesus não estava ali mais, Jesus já tinha saído. E esse cara, cadê ele então? Cadê? Você deixou ele embora? Nós temos que aprender a cada dia. A paz vem disso, meu amado. A paz é quando você, mesmo que você seja uma pessoa impulsiva, mesmo que você seja aquela pessoa impaciente, mas você pode exercitar a paz dentro de você. Você pode, você consegue. Você é capaz. Porque a paz, quem traz a paz é Jesus Cristo. É Ele que dá a paz. Os discípulos estavam desesperados naquele lugar, naquela sala. O mestre foi embora. De repente Jesus entra no meio deles e a paz esteja convosco. Embora, é claro, teve que mostrar os lados, a mão, mas a paz esteja convosco. E ainda a palavra de Deus diz ainda que Ele soprou o Espírito Santo sobre eles e encorajou a todos que estavam ali. Todos foram encorajados pela palavra. Por isso que é importante nós darmos importância para a palavra cada dia. Cada vez que você lê. Eu não entendo nada da palavra, eu pego aqui, não entendo, não sei. Não, nada. Simplesmente leia e peça sabedoria a Deus. Peça a Deus que Ele possa dar a paz para você. A paz e a alegria no seu coração. Amém? Amém. Que o Senhor possa derramar sobre nós toda a paz, toda a alegria, todo o amor nessa noite. E que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que queiram promover a paz, a alegria mesmo. A paz para as pessoas que estão na sua casa, no seu trabalho. É como muitas vezes nós chegamos em ambientes que não são de igreja, e a gente convive muito com isso, é claro. E as pessoas que não têm os lábios puros, infelizmente, são pessoas que não exercitam, que não estão na igreja, que não sabem. E muitas vezes as pessoas fazem piadinha conosco, xinga e tal.
Mas você tem que ter a paz, você tem que ter a alegria, porque se eu for xingar também, não adianta. Não adianta. Eu tenho que ter a paz dentro de mim para quê? Para as pessoas poderem me ver e também ter a paz. A paz que vem de Deus, a paz que vem do Senhor. Amém? Amém. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, depois nós vamos conversar também, de despedir de vocês. Eu estou indo embora semana que vem, quarta-feira. Eu gostaria que vocês rezassem muito por nós, da Missão Louvor e Glória, principalmente para minha família, eu, minha esposa, meus 4 filhos.